Citação de abertura do capítulo. A sutileza demonstrada nos micróbios comedores de cinzas e nas plantas melhoradas revelam que Heschek ficou cada vez melhor no uso do poder. Ele se esgotou numa questão de minutos, mas para um Deus, minutos podem passar como horas. Durante esse tempo, Heschek começou como uma criança ignorante, empurrando o planeta para perto demais do Sol. Tornou-se um adulto capaz de criar montes de cinzas para resfriar o ar, e em seguida tornou-se um artesão maduro capaz de desenvolver plantas e criaturas para objetivos específicos. Também mostra sua mentalidade durante o período que passou com o poder da preservação. Sob influência desse poder, estava obviamente em um modo protetor. Em vez de nivelar as montanhas de cinzas e tentar empurrar o planeta de volta para o seu lugar, ele foi reativo, trabalhando furiosamente para consertar os problemas que ele próprio havia causado. Capítulo 17. Elend cavalgou diante de seus homens, montando em um garanhão branco brilhante, que fora escovado até estar livre de cinzas. Ele virou a montaria, passando os olhos pelas fileiras de soldados nervosos. Eles esperavam sob a luz do fim da tarde, e Elend via o terror que lhes dominava. Tinham ouvido rumores que foram confirmados por seu imperador no dia anterior. Naquela noite, o exército seria imunizado em relação às brumas. Elend cavalgou pelas fileiras, o general Demô montado em um cavalo, Juan ao seu lado. Os dois cavalos eram grandes corcéis de batalha, trazidos na viagem mais para impressionar do que por sua utilidade. Elend e os outros oficiais passariam a maior parte do caminho em barcos no canal, não no lombo de animais. Não se preocupava com a moralidade da decisão de expor as tropas às brumas, ao menos não naquele momento. Elend havia aprendido algo muito importante sobre si mesmo. Ele era honesto, talvez honesto demais. Se estivesse inseguro, o sentimento ficaria estampado no seu rosto. Os soldados sentiriam sua hesitação. Então, aprendeu a confinar suas preocupações e considerações para momentos em que estava apenas com seus confidentes mais próximos. Aquilo significava que via muito de seus conflitos. Por outro lado, ficava livre em outros momentos para projetar confiança. Movia-se com rapidez, fazendo as ferraduras dos cavalos baterem como trovoadas para que os homens ouvissem. Às vezes, escutava os capitães gritando para que os homens ficassem firmes. Mesmo assim, Elend via a ansiedade nos olhos deles. E podia culpá-los? Naquele dia, enfrentariam um inimigo com o qual não podiam lutar e ao qual não tinham como resistir. Dentro de 1 hora, 700 deles cairiam mortos, cerca de 1 a cada 50. Não eram probabilidades ruins em uma grande escala, mas isso pouco significava para um homem de pé, sentindo as brumas se esgueirando ao seu redor. Os homens se mantiveram firmes. Elend estava orgulhoso deles. Havia concedido àqueles que desejassem a oportunidade de retornar a Lutadel em vez de enfrentar as brumas. Ele ainda precisava de tropas na capital e preferia não marchar com homens que não estivessem dispostos a entrar nas brumas. Quase nenhum foi embora. Em vez disso,
a maioria se alinhou em fileiras cheias sem precisar de ordens, vestindo o conjunto completo de batalha com a armadura polida e azeitada e uniformes que pareciam tão limpos quanto possível no ermo terreno manchado de cinzas. Parecia correto para Elend que estivessem de armadura. Fazia parecer que seguiam para a batalha, e, em certo sentido, realmente seguiam. Os homens confiavam nele, sabiam que as brumas avançavam na direção de Lutadel e entendiam a importância de capturar as cidades com cavernas de depósito. Acreditavam na capacidade de Elend de fazer algo para salvar suas famílias. A confiança o deixava ainda mais determinado. Ele puxou as rédeas do cavalo, virando o animal gigantesco ao lado de uma fileira de soldados. Avivou o peltre, deixando o corpo mais forte, dando mais potência aos pulmões, e em seguida tumultuou as emoções dos homens para deixá-los mais corajosos. Sejam fortes, gritou. Cabeças se viraram em sua direção, e o retinir das armaduras aquietou. Sua voz ficou tão alta aos ouvidos que ele precisou amortecer seu estanho. Essas brumas vão derrubar alguns de nós. No entanto, a maioria permanecerá intocada, e a maioria dos que caírem se recuperará. Após isso, nenhum de nós precisará temer as brumas de novo. Não podemos chegar à cidade de Feydrak sem termos sido imunizados. Se fizéssemos isso, estaríamos correndo o risco de ser atacados pela manhã, enquanto estivéssemos sob as tendas. Nossos inimigos forçariam nossa saída para as brumas de qualquer forma, e teríamos de lutar com um cesto de nossos homens convulsionando ao chão. Ele virou o cavalo. Demo seguiu atrás dele e cavalgou pelas fileiras. Não sei por que as brumas matam, mas confio no sobrevivente. Ele chamava a si mesmo de Lorde das Brumas. Se alguns de nós morrerem, esta será a vontade dele. Fiquem firmes. Seus lembretes pareceram ter algum efeito. Os soldados ficaram um pouco mais empertigados, olhando para o ocidente na direção do sol poente. Elend puxou outra vez as rédeas do cavalo, aprumando a postura e ficando à vista de todos. Eles parecem fortes, milord, Demo disse em voz baixa, movendo o cavalo até Elend. Foi um bom discurso. Elend assentiu. Milord, o que o senhor disse sobre o sobrevivente foi para valer? Claro. Desculpe, milord, não quis questionar sua fé. É que, bem, o senhor não precisa manter a farsa da crença se não quiser. Dei minha palavra, Demo. Elend disse, franzindo a testa e olhando para o general cheio de cicatrizes. Sempre cumpro minha palavra. Eu acredito no senhor, milord. O senhor é um homem honrado. Mas... Demo hesitou. Mas, se o senhor não acreditava de verdade no sobrevivente, não acho que ele gostaria que o senhor falasse em seu nome. Elend abriu a boca para repreender Demo por sua falta de respeito, mas se refreou. O homem falava com honestidade, de coração. Não era o tipo de coisa a se punir. Além disso, talvez ele tivesse razão. Não sei no que acredito, Demo, Elend disse, olhando para o campo de soldados lá atrás. Com certeza, não é no Senhor soberano. As religiões de Sazed foram extintas séculos atrás, e mesmo ele parou de falar sobre elas. Parece que me resta a Igreja do Sobrevivente como única opção real. Com todo respeito, milord, Demo disse,
Essa não é uma demonstração de fé muito forte. Venho tendo problemas com a fé ultimamente, Demo, respondeu Elend, erguendo os olhos para observar flocos de cinzas pairando no ar. Meu último Deus foi morto pela mulher com quem acabei me casando. Uma mulher que vocês dizem ser uma figura religiosa, mas que rejeita sua devoção. Demo assentiu em silêncio. Não rejeito o seu Deus, Demo. O que eu disse foi real. Acredito que ter fé em Kelser seja a melhor das opções. E considerando o que virá nos próximos meses, prefiro acreditar que alguma coisa, qualquer coisa, esteja lá fora para nos ajudar. Ficaram em silêncio por alguns instantes. Sei que a Lady Herdeira contesta nossa adoração ao sobrevivente, milord, disse Demo por fim. Ela o conheceu como eu conheci. O que ela não entende é que o sobrevivente se tornou muito mais do que apenas o homem chamado Kelser. Elend franziu o senho. Parece que vocês fizeram dele um deus de forma calculada, Demo. Que vocês acreditam nele apenas como um símbolo. Demo negou com a cabeça. Estou dizendo que Kelser era um homem, mas um homem que ganhou algo. Um manto maior, uma porção de algo eterno e imortal. Quando morreu, não era apenas Kelser, o líder do bando. O senhor não acha estranho que ele não fosse um nascido das brumas antes de ir às minas? É assim que a lumancia funciona, Demo. Você não ganha poderes até o estalo. Até enfrentar algo traumático, algo que quase o mata. E o senhor não acha que Kelser possa ter vivenciado esse tipo de coisa antes das minas? Milord, ele foi um ladrão que roubava de obrigadores e nobres. Levava uma vida muito perigosa. Não acha que poderia ter evitado espancamentos, riscos de morte e angústias emocionais? Elend parou. Ele ganhou seus poderes nas minas, disse em voz baixa. Porque algo mais o acometeu. As pessoas que o conheciam falavam de como mudou quando voltou de lá. Tinha um propósito, era impulsionado para concluir algo que o restante do mundo acreditava ser impossível. Demo sacudiu a cabeça. Não, milord. Kelser, o homem, morreu naquelas minas. E Kelser, o sobrevivente, nasceu. Ele recebeu um grande poder, além de grande sabedoria, de uma força que está acima de todos nós. Por isso, conseguiu fazer o que fez. Por isso, nós o adoramos. Ele ainda tinha as tolices de um homem, mas tinha as esperanças de uma divindade. Elend se virou para o outro lado. Sua parte racional e erudita entendia exatamente o que estava acontecendo. Kelser estava sendo gradualmente deificado, e sua vida cada vez mais mistificada por aqueles que o seguiam. Kelser precisava ser coberto por um poder celestial, pois a igreja não podia continuar a reverenciar um simples homem. E ainda assim, outra parte de Elend ficava feliz por aquelas justificativas, mesmo que apenas porque tornavam aquela história muito mais crível. Afinal, Demo estava certo. Como um homem que vivia nas ruas demorara tanto para sofrer o estalo. Alguém gritou. Elend ergueu os olhos, examinando as fileiras. Homens começaram a se remexer quando as brumas apareceram, erguendo-se no ar como plantas em crescimento. Ele não conseguia ver o soldado que havia caído. Logo, encontrá-lo se tornou irrelevante, pois outros passaram a gritar. O sol começou a ser obscurecido, reluzindo vermelho conforme se aproximava do horizonte.
O cavalo de Elend arrastava as patas com nervosismo. Os capitães ordenavam que os homens permanecessem firmes, mas Elend ainda conseguia ver movimento. No grupo, à sua frente, bolsões apareciam nas fileiras, à medida que homens caíam aleatoriamente no chão, como marionetes cujos fios haviam sido cortados. Estremeciam na terra enquanto os outros soldados se afastavam. Horrorizados, a bruma movendo-se em todos os lugares. Eles precisam de mim, Elend pensou, agarrando as rédeas, puxando as emoções daqueles ao seu redor. Demô, vamos cavalgar. Virou o cavalo. Demô não seguiu. Elend voltou-se. Demô? O que? Imediatamente ele ficou sem fôlego. Demô estava em meio às brumas, tremendo de forma horrível. Sob a vista de Elend, o general deslizou da sela, caindo sob as camadas de cinza no chão. Demô! Elend gritou, apeando, sentindo-se um tolo. Jamais havia parado para se perguntar se Demô era suscetível. Simplesmente supusera que o general, como Vin e os outros, já estava imune. Elend se ajoelhou ao lado de Demô, suas pernas nas cinzas, ouvindo os soldados gritando e os capitães berrando para manterem a ordem. Seu amigo se sacudia e se retorcia, arfando de dor, e as cinzas continuavam a cair. Citação de abertura do capítulo. Heschek não resolveu todos os problemas do mundo. Na verdade, a cada coisa que ele de fato conseguia consertar, novos problemas surgiam. No entanto, era esperto bastante para que cada problema subsequente fosse menor do que os anteriores. Então, em vez de plantas que morriam pelo sol distorcido e pelo chão cheio de cinzas, acabamos com plantas que não ofereciam nutrição o bastante. Ele salvou o mundo. É verdade que a quase destruição dele foi sua culpa, para começar, mas, considerando todas as coisas, fez um trabalho admirável. Ao menos não libertou ruína como nós fizemos. Capítulo 18. Sazed deu uma palmada no lombo do cavalo, fazendo-o sair a galope. Os cascos do animal chutavam montinhos de cinzas compactadas, enquanto ele corria. Sua pelagem fora muito branca no passado. Agora exibia um tom sujo de cinza. Suas costelas começavam a aparecer. Estava mal nutrido ao ponto de não ser mais razoável esperar que carregasse um cavaleiro. E eles não tinham mais como separar comida para o animal. Bem, essa é uma visão triste. Brisa observou, em pé ao lado de Sazed, na estrada coberta de cinzas. Sua guarda de 200 soldados esperava em silêncio, observando o animal correr. Sazed não conseguia evitar o sentimento de que a soltura daquele último cavalo era um símbolo. Acha que ele vai sobreviver? Acredito que ele ainda poderá fuçar embaixo das cinzas e encontrar alimento por um tempo, Sazed falou, mas será difícil. Brisa grunhiu. Viver vem sendo difícil para todos nós ultimamente. Bem, desejo a melhor das sortes para o animal. Você vai se juntar a Oriane e a mim na carruagem? Sazed olhou para o veículo atrás dele, que fora tornado mais leve e modificado para que pudesse ser puxado por soldados. Haviam removido as portas e pendurado cortinas no lugar, além de também terem retirado partes da traseira. Com o peso menor e 200 homens para se revezar, o veículo não seria um grande fardo. Ainda assim, Sazed sabia que se sentiria culpado por ser puxado por outros.
Seu antigo instinto de serviçal era forte demais. Não, Sazed respondeu. Vou andar um pouco, obrigada. Brisa assentiu, caminhando até a carruagem para sentar-se com Auriane, um soldado segurando um guarda-sol sobre sua cabeça até que entrasse. Agora, exposto às cinzas, Sazed puxou o capuz da túnica de viagem. Ergueu a pasta no braço e caminhou a passos largos até a frente da fileira de soldados. Capitão Goradel, o senhor pode continuar a marcha. E assim fizeram. Era uma jornada árdua. As cinzas estavam ficando mais espessas, escorregadias, e era exaustivo caminhar nelas. Moviam-se e mudavam de lugar sob seus pés, tornando a marcha quase tão difícil quanto andar na areia. Por pior que fosse, porém, não era o bastante para distrair Sazed de seus sentimentos atribulados. Esperara que encontrar o exército, encontrar Elend e Vin trouxesse algum alívio. Os dois eram amigos queridos e sua afeição um pelo outro tendia a fortalecê-lo. Afinal, fora ele quem oficializara seu casamento. Ainda assim, o encontro o deixara ainda mais perturbado. Vin deixou que Elend morresse, ele pensou, e o fez pelos ensinamentos que dei a ela. Ele carregava a imagem de uma flor no bolso de sua manga, tentando encontrar a lógica em sua conversa com Vin. Como Sazed havia se tornado aquele a quem as pessoas traziam seus problemas. Elas não percebiam que ele era simplesmente um hipócrita, capaz de formular respostas bonitas, mas incapaz de seguir os próprios conselhos. Sentia-se perdido, um peso o esmagava, instruindo-o a simplesmente desistir. Elend falava facilmente de esperança e humor, como se ser feliz fosse simplesmente uma decisão a ser tomada. Alguns acreditavam nisso. No passado, Sazed talvez tivesse concordado. Já naquele momento, seu estômago simplesmente se revirava e ele sentia náuseas ao meramente cogitar em tomar qualquer atitude. Seus pensamentos eram invadidos o tempo todo por dúvidas. É para isso que serve a religião, Sazed pensou enquanto pisava firme sobre as cinzas à frente. Carregando sua bolsa nos ombros, ajudar as pessoas a passarem por tempos como esses. Olhou para a pasta. Em seguida, ele a abriu e a folheou enquanto caminhava. Centenas terminadas e nem uma única religião oferecera as respostas que buscava. Talvez simplesmente as conhecesse bem demais. A maioria do bando tinha dificuldades em adorar Kelser como os outros Ska, pois sabiam de suas falhas e peculiaridades. Conheceram-no como homem primeiro e apenas depois como Deus. Talvez esse fosse o problema das religiões para Sazed. Ele as conhecia tão bem que conseguia enxergar suas falhas com grande facilidade. Sazed não menosprezava as pessoas que haviam seguido as religiões, mas até então encontrara apenas contradições e hipocrisia em cada uma que estudava. A divindade devia ser perfeita. A divindade não deixava seus seguidores serem massacrados e, com certeza, não permitia que o mundo fosse destruído por bons homens que estavam apenas tentando salvá-lo. Uma das remanescentes ofereceria uma resposta. Tinha de existir ali uma verdade que ele pudesse descobrir. Quando pareceu que ia sufocar em angústia, Sazed mergulhou nos estudos, pegando a próxima página da fila e amarrando-a ao lado de fora da pasta.
Estudava enquanto caminhava, carregando a pasta com a folha para baixo, quando não estava lendo, para mantê-la a salvo das cinzas. Ele encontraria as respostas. Não ousava pensar no que faria se nenhuma surgisse. Enfim, passaram pelo domínio central, entrando em terras onde os homens ainda conseguiam lutar por alimentos e pela vida. Brisa e Auriane ficaram na carruagem, mas Sazed gostou de caminhar, mesmo que isso dificultasse o estudo das religiões. Ele não sabia ao certo o que pensar dos campos cultivados. Passaram por dezenas deles. Elend havia atulhado o máximo de pessoas possível no domínio central e ordenado que todas cultivassem alimentos para o inverno. Mesmo os Ska que viviam nas cidades estavam acostumados a trabalhar duro e rapidamente fizeram o que lhes fora ordenado. Sazed não sabia se as pessoas entendiam como sua situação era precária ou se apenas estavam felizes em ter alguém para lhes dizer o que fazer. As margens da estrada estavam cada vez mais apinhadas com altas pilhas de cinzas. Todos os dias, os trabalhadores Ska precisavam limpar os montantes que haviam caído durante a noite. Tal tarefa interminável, juntamente com a necessidade de se carregar água para a maioria dos campos novos e não irrigados, criava um sistema de agricultura dependente de muita mão de obra. No entanto, as plantas cresciam. A tropa de Sazed passava de campo em campo, cada qual com plantas amarronzadas brotando. A visão devia ter trazido esperança, porém era difícil olhar para os caules em botão e não sentir um desespero ainda maior. Pareciam muito fracos e mirrados, ao lado das gigantescas pilhas de cinzas. Mesmo esquecendo as brumas como Elend alimentaria um império nessas condições. Quanto tempo levaria até que houvesse cinzas demais para remover? Os Ska trabalhavam nos campos com uma postura muito parecida com a que tinham durante os dias do Senhor Soberano. O que realmente mudara para eles? Olhe para eles, disse uma voz. Sazed se virou para ver Capitão Goradel caminhando ao seu lado. Careca e de feições rudes, o homem tinha uma disposição amigável, um traço comum nos soldados que Han havia promovido. Eu sei, Sazed disse em voz baixa. Mesmo com as cinzas e a bruma, vê-los me traz esperança. Sazed olhou para ele com interesse. É mesmo? Claro, Goradel respondeu. Minha família é de camponeses, mestre Terrissano. Vivíamos em Lutadel, mas trabalhávamos nos campos externos. Mas o senhor era soldado. Não foi o senhor que levou Lady Vin para dentro do palácio na noite em que assassinou o senhor soberano? Goradel assentiu. Na verdade, levei Lord Elend para dentro do palácio para resgatar Lady Vin. Embora, no final das contas, ela não tenha precisado muito. De qualquer forma, o senhor tem razão. Fui soldado no palácio do senhor soberano. Meus pais me deserdaram quando ingressei na guarda. Mas eu não consegui enfrentar a perspectiva de trabalhar no campo a vida inteira. É um trabalho árduo. Não por causa disso, Goradel disse. Não o trabalho em si, mas a desesperança. Não consegui aguentar um trabalho de um dia todo para plantar algo que eu sabia pertencer a outra pessoa. Por isso deixei os campos para me tornar um soldado. E por isso ver essas fazendas me traz esperança. Goradel meneou a cabeça na direção de um campo, pelo qual passavam.
Alguns Ska ergueram os olhos e acenaram ao ver o estandarte de Elend. Essas pessoas trabalham porque querem, o capitão disse. Trabalham porque, se não fizerem, morrerão de fome, Sazed disse. Claro, acho que o senhor está certo, mas não estão trabalhando porque alguém vai espancá-los se não trabalharem. Estão trabalhando para que sua família e amigos não morram. Para um camponês, isso é diferente. O senhor pode ver na postura deles. Sazed franziu o senho enquanto caminhava, mas não disse mais nada. De qualquer forma, mestre Terrissano, vim sugerir que fizéssemos uma parada em Lutadel para buscar suprimentos. Sazed assentiu. Imaginei que faríamos isso. No entanto, precisarei deixá-los por alguns dias enquanto vocês seguem para Lutadel. Lord Brisa pode assumir o comando. Encontrarei vocês na estrada a norte. Goradel concordou com a cabeça, voltando para fazer os preparativos. Ele não perguntou por que Sazed queria deixar o grupo nem qual seria seu destino. Vários dias depois, Sazed chegou sozinho às minas de Hedsin. Havia pouco que distinguisse a área, agora que as cinzas haviam tomado tudo. Os pés de Sazed chutaram punhados delas conforme avançava para o topo de uma colina. Ele olhou para o vale que abrigava as minas, o lugar onde a esposa de Kelser fora assassinada. O lugar onde o sobrevivente havia nascido. Era agora o lar do povo terrissano. Restavam poucos deles. Nunca tinham sido uma população muito grande, e a vinda das brumas e a jornada difícil até o domínio central ceifara muitas vidas. Talvez restassem 40.000, e uma grande parte dos homens eram eunucos como Sazed. Ele desceu o declive na direção do vale. Aquele lugar fora uma escolha natural para acomodar o povo de Terris. Durante os dias do Senhor Soberano, centenas de escravos haviam trabalhado ali, vigiados por mais centenas de soldados, o que terminara quando Kelser voltou para as minas e destruiu sua capacidade de produzir átimo. No entanto, as minas ainda tinham os edifícios e a infraestrutura que a sustentara durante seus dias de labuta. Havia muita água fresca e algum abrigo. O povo de Terris havia feito melhorias, construindo outras estruturas pelo vale, transformando o que no passado eram os mais terríveis campos prisionais em um grupo pastoral de vilarejos. Mesmo enquanto descia a encosta, Sazed conseguia ver pessoas varrendo as cinzas do chão, deixando as plantas surgirem para oferecer pasto aos animais. Os arbustos que formavam a folhagem predominante no domínio central eram de um grupo resiliente e resistente de plantas adaptadas às cinzas, e não precisavam de muita água como as safras das fazendas. Aquilo significava que os terrissanos, na verdade, levavam uma vida mais tranquila que a maioria. Eram pastores, como haviam sido durante os séculos antes da ascensão. Séculos antes da ascensão do Senhor Soberano. Uma criação saudável de ovelhas de pernas curtas ruminava nas colinas, mastigando os talos descobertos de arbustos. O povo de Terris, Sazed pensou, levando uma vida mais tranquila que a maioria. Que mundo estranho este se tornou. Sua aproximação logo atraiu atenção. Crianças correram para seus pais e cabeças despontaram das cabanas. Ovelhas começaram a se juntar ao redor de Sazed, conforme ele caminhava, como se esperassem que o recém-chegado viesse trazendo alguma espécie de petisco. Vários idosos correram para a encosta.
movendo-se o mais rápido que suas pernas arqueadas permitiam. Eles, como Sazed, ainda usavam túnicas de mordomo, e como Sazed, mantinham-nas limpas de cinzas, ostentando os padrões coloridos em V que corriam na frente das vestes. No passado, esses padrões haviam indicado a casa nobre a qual o mordomo servia. Lord Sazed, um dos homens, disse ansioso. Majestade, outro disse. Majestade. Por favor, Sazed falou, erguendo as mãos. Não me chame assim. Os dois mordomos idosos trocaram olhares. Por favor, mestre guardador, permita-nos trazer algo quente para o senhor comer. Citação de abertura do capítulo. Sim, as cinzas são pretas. Não, não deveriam ter sido. A maior parte das cinzas tem um componente escuro, mas é tão cinza ou branca quanto preta. As cinzas das montanhas de cinzas eram diferentes. Como as brumas, as cinzas que cobriam nossa terra não eram realmente naturais. Talvez fosse a influência do poder de ruína, tão escuro quanto preservação era alvo. Ou talvez fosse simplesmente a natureza das montanhas de cinzas que foram projetadas e criadas especificamente para soltar cinzas e fumaça no céu. Capítulo 19. Levante! Tudo estava escuro. Levante! Fantasma abriu os olhos. Tudo parecia embotado, mudo. Mal conseguia enxergar. O mundo era um borrão escuro e ele se sentia dormente, morto. Por que não conseguia sentir? Fantasma, você precisa se levantar. A voz ao menos era clara. Ainda assim, todo o restante parecia turvo. Mal conseguia pensar. Piscou, grunhindo baixo. O que havia de errado com ele? Seus óculos e a venda haviam desaparecido, o que deveria deixá-lo livre para enxergar, mas estava tudo muito escuro. Acabara seu estanho. Não havia nada queimando em seu estômago. A chama familiar, uma vela reconfortante no interior do seu corpo, não estava mais lá. Fora sua companheira por mais de um ano, sempre presente. Temera o que esteve fazendo, mas nunca a deixara morrer. E agora ela havia desaparecido. Por isso, tudo parecia tão embotado. Era assim que as outras pessoas viviam? Como ele costumava viver? Conseguia enxergar, mas o detalhamento rico, nítido, ao qual ele se acostumara havia sumido. As cores vibrantes e as linhas marcadas. Em vez disso, tudo era insípido e vago. Seus ouvidos pareciam tampados. O nariz, ele não conseguia sentir o cheiro das tábuas abaixo. Não conseguia discernir a espécie de madeira pelo aroma. Não conseguia farejar os corpos que haviam passado por ali. Não conseguia sentir os passos e movimentos de pessoas em outros aposentos. E ele estava em um aposento. Sacudiu a cabeça, sentando-se, tentando pensar. Na mesma hora, uma dor no ombro o fez arfar. O ferimento não fora tratado. Ele se lembrou da espada perfurando-o perto do ombro. Não era um machucado do qual alguém se recuperava com facilidade. De fato, seu braço direito não parecia estar funcionando corretamente. Um dos motivos pelos quais parecia ter tanta dificuldade para se erguer.
Você perdeu muito sangue, a voz disse. Vai morrer logo, mesmo se as chamas não o pegarem. Nem precisa procurar a bolsa do estanho no cinto. Eles a levaram. Chamas? Fantasma grunhiu, piscando. Como as pessoas sobreviviam num mundo assim tão escuro? Não consegue senti-las, fantasma? Estão próximas. Havia uma luz nas proximidades, no fim de um corredor. Fantasma sacudiu a cabeça, tentando limpar a mente. Estou numa casa, ele pensou. Bonita, a casa de um nobre. E eles a estão incendiando. Aquilo, enfim, lhe deu motivação para se erguer, mas ele caiu novamente. O corpo fraco demais, a mente muito confusa. Não ande, a voz ordenou. Onde ouvira aquela voz antes? Inspirava-lhe confiança. Rasteje. Fantasma fez conforme ordenado, rastejando para a frente. Não, não na direção das chamas. Precisa sair para poder castigar aqueles que fizeram isso com você. Pense, fantasma. Janela. Fantasma grasnou, virando-se para o lado, rastejando na direção de uma delas. Pregadas com tábuas. A voz informou. Você já viu isso antes, lá do lado de fora. Há apenas uma maneira de sobreviver. Precisa me ouvir. Fantasma sentiu lentamente. Saia pela outra porta do quarto. Rasteje na direção das escadas que levam ao segundo andar. Fantasma obedeceu, forçando-se a permanecer em movimento. Os braços estavam dormentes, a ponto de parecer que tinham pesos amarrados nos ombros. Estivera queimando estanho por tanto tempo que os sentidos normais simplesmente não pareciam mais bastar. Encontrou as escadas, mas já estava tossindo quando as alcançou. Por causa da fumaça, parte da sua mente lhe disse: provavelmente fora uma boa ideia rastejar. Já podia sentir o calor enquanto escalava os degraus. As chamas pareciam lhe perseguir, tomando o aposento logo atrás, enquanto ele subia os degraus ainda zonzo. Fantasma chegou ao topo e, em seguida, escorregou no próprio sangue, tombando contra a lateral da parede, grunhindo. Levante, exigiu a voz. Onde ele ouviu aquela voz antes? Voltou a pensar. Por que quero fazer o que ela diz? Estava tão perto. Ele já teria lembrado, caso não estivesse com a mente tão confusa. Mesmo assim, obedeceu, forçando-se a engatinhar novamente. Segundo quarto à esquerda, a voz ordenou. Fantasma se arrastou sem pensar. As chamas se esgueiraram escada acima, lambendo as paredes. Seu olfato estava fraco, assim como os outros sentidos, mas ele desconfiava que a casa houvesse sido encharcada com óleo, de forma a causar um incêndio mais rápido, mais dramático. Pare, este é o quarto. Fantasma virou à direita, rastejando para dentro do aposento. Era um escritório bem mobiliado. Os ladrões da cidade reclamavam que saquear lugares como aquele não valia o esforço. O cidadão proibia a ostentação, de forma que mobília cara assim não poderia ser vendida, mesmo no mercado negro. Ninguém queria ser flagrado em posse de luxos, a menos que quisesse terminar queimado em uma das execuções do cidadão. Fantasma! Fantasma ouvira falar daquelas execuções. Nunca tinha visto uma. Então pagou a Durney para ficar de olho e descobrir quando fosse a próxima. Seu dinheiro valeu ser avisado com antecedência. Bem,
como uma boa posição para assistir ao prédio ser incendiado. Além disso, Durney jurava que haveria outra coisa, algo pelo que Fantasma se interessaria, algo que faria valer a moeda que pagara. Conte os crânios. Fantasma abriu os olhos. Havia caído no chão e começado a devanear. As chamas já estavam queimando o teto. O prédio estava agonizando. Não havia maneira de escapar. Não naquelas condições. Vá até a escrivaninha, a voz ordenou. Estou morto, Fantasma sussurrou. Não está, não. Vai até a escrivania. Fantasma virou a cabeça, olhando para as chamas. Uma figura estava de pé dentro delas, uma silhueta escura. As paredes pingavam, borbulhavam e chiavam, o gesso e a pintura enegrecendo. Ainda assim, aquela sombra não parecia se importar com o fogo. Parecia familiar, alta, imponente. Você? Fantasma murmurou. Vá até a escrivaninha. Fantasma ficou de joelhos, rastejou, arrastando o braço inerte, movendo-se até a lateral do móvel. Gaveta da direita. Fantasma a abriu e em seguida se recostou à lateral, apoiando-se. Havia algo lá dentro. Frascos. Ele os agarrou com avidez. Eram os tipos de frascos usados por alomânticos para armazenar raspas de metais. Com dedos trêmulos, Fantasma pegou um que se soltou dos dedos dormentes. Estilhaçou-se. Ele encarou o líquido que havia dentro, uma solução de álcool que impedia os flocos de metal de se corroerem e ajudava o alomântico a tomá-los. Fantasma! A voz disse. Lento, Fantasma pegou outro frasco. Tirou a tampa com os dentes, sentindo o incêndio arder ao seu redor. A parede ao fundo estava quase destruída. As chamas avançaram até ele. Tomou o conteúdo do frasco e buscou o estanho dentro de si. Mas não havia. Fantasma gritou em desespero, deixando o frasco cair. Não era estanho que havia nele. Como o estanho teria salvado de qualquer forma? Teria feito com que sentisse as chamas e os ferimentos que causariam de forma mais aguda. Fantasma, a voz ordenou. Queime! Não tem estanho, Fantasma gritou. Não é estanho. O dono dessa casa não era um olho de estanho. Não era estanho. Fantasma piscou, então, vasculhando dentro de si. Ele encontrou algo completamente inesperado. Algo que nunca pensara em ver. Algo que não deveria ter existido. Uma nova reserva de metal. Ele a queimou. Seu corpo se avivou com nova força. Os braços trêmulos ficaram firmes. A fraqueza pareceu fugir, jogada de lado como a escuridão antes do nascer do sol. Sentiu tensão e poder, e os músculos ficaram rígidos de expectativa. Levante! Sua cabeça se ergueu de um estalo. Ele ficou em pé num salto e dessa vez a tontura desapareceu. A mente ainda parecia dormente, mas algo estava claro para ele. Apenas um metal poderia ter mudado seu corpo, tornando-o forte o suficiente para funcionar apesar do ferimento terrível e da perda de sangue. Fantasma estava queimando o peltre. A figura em pé nas chamas estava obscura, quase impossível de divisar. Eu lhe dei a benção do peltre, Fantasma, a voz disse. Use-a para escapar deste lugar. Pode atravessar as tábuas no fim do corredor, sair pelo telhado do prédio ao lado. Os soldados não estarão de olho em você. Já estão ocupados demais controlando o incêndio para impedir que se espalhe. Fantasma sentiu.
O calor não o incomodava mais. Obrigada. A figura avançou, tornando-se mais que uma simples silhueta. As chamas reluziam no rosto firme do homem, e as desconfianças de fantasma se confirmaram. Havia um motivo para confiar naquela voz, um motivo pelo qual fizera o que a voz lhe ordenara. Ele faria qualquer coisa que esse homem ordenasse. Não lhe dei peltre apenas para que você pudesse viver, fantasma, Kelser disse, apontando. Eu lhe dei para que você pudesse se vingar. Agora vá. Citação de abertura do capítulo. Algumas pessoas relataram sentir um ódio consciente vindo das brumas. Isso, no entanto, não está necessariamente relacionado às mortes das pessoas por elas. Para a maioria, mesmo para aqueles atingidos, as brumas pareciam apenas um fenômeno climático, não mais consciente ou vingativo que uma doença terrível. Para alguns poucos, contudo, havia mais. Aqueles a quem favorecia, ela circundava. Daqueles a quem era hostil, ela se afastava. Alguns sentiam paz dentro dela, outros, ódio. Tudo se resumia ao toque sutil de ruína e a quanto alguém reagia a seus estímulos. Capítulo 20. Tensum estava sentado em sua jaula. A mera existência da jaula era um insulto. Os Kandra não eram como os homens. Mesmo que não estivesse aprisionado, Tensum não teria fugido ou tentado escapar. Ele viera de livre e espontânea vontade ao encontro do próprio destino. E ainda assim eles o trancaram. Não sabia ao certo onde haviam conseguido a jaula, que certamente não era algo de que os Kandra normalmente precisassem. Ainda assim, os segundos a tinham encontrado e instalado em uma das principais cavernas da terra natal. Era feita de placas de ferro e barras de aço, com uma tela de arame forte estendida em todos os 4 lados para impedir que ele reduzisse seu corpo a músculos básicos e se espremesse entre elas. Outro insulto. Tensum estava sentado lá dentro, nu, no chão frio de ferro. Havia conseguido alguma coisa além da própria condenação? Suas palavras na Gruta da Confiança haviam tido algum valor? Fora da jaula, as cavernas brilhavam com a luz de musgos cultivados, e os Kandra cuidavam de suas obrigações. Muitos pararam para examiná-lo. Aquele era o objetivo do longo período entre o julgamento e a sentença. Os da segunda geração não precisavam de semanas para ponderar sobre o que fariam com ele. No entanto, Tensum os forçara a deixarem-no dar sua opinião, e os segundos queriam garantir que ele fosse devidamente castigado. Colocaram-no à mostra, como um ser humano na berlinda. Em toda a história do povo Kandra, nenhum outro fora tratado dessa maneira. Seu nome seria sinônimo de vergonha por séculos. Mas não duraremos séculos, pensou, raivoso. Meu discurso todo foi sobre isso. Porém, ele não o proferira muito bem. Como poderia explicar às pessoas o que sentia? Que suas tradições estavam convergindo, que sua vida, por tanto tempo estável, precisava drasticamente de mudanças. O que aconteceu lá em cima? Vin chegou ao poço da ascensão? E quanto à ruína, preservação? Os deuses do povo Kandra estavam em guerra novamente, e os únicos que sabiam deles fingiam que nada estava acontecendo. Fora de sua jaula,
Os outros Kandras tocavam a vida. Alguns treinavam membros das gerações mais novas. Podia ver os da 11ª se movendo, pouco mais que bolhas, com alguns ossos brilhantes. A transformação de espectros das brumas para Kandra era difícil. Assim que a bênção era dada, o espectro perdia a maioria de seus instintos à medida que ganhava consciência, tendo de reaprender como formar músculos e corpos. Era um processo que levava muitos anos. Outros Kandras adultos cuidavam de preparação da comida. Eles cozinhavam uma mistura de algas e fungos dentro de fossos de pedras muito parecidos com aqueles no qual Tensum passaria a eternidade. Apesar de seu antigo ódio contra a humanidade, Tensum sempre encontrara oportunidades para desfrutar da comida de fora, em especial carne envelhecida. Uma consolação muito tentadora para quem saía por um contrato. Naquele momento, mal tinha o bastante para beber, sem falar no que comer. Ele suspirou, olhando por entre as barras para a vasta caverna. As cavernas da terra natal eram enormes, grandes demais para que fossem cheias pelos Kandra. Mas era aquilo que muitos do seu povo gostavam nelas. Após passar anos em um contrato, servindo aos caprichos de um mestre com frequência por décadas a fio, um lugar que oferecesse a opção de solidão era bem precioso. Solidão, Tensum pensou. Em breve terei muito disso. Contemplar a eternidade em uma prisão o deixava um pouco menos irritado com os Kandra que vinham observá-lo. Seriam os últimos que ele veria. Reconhecia muitos deles. Os quartos e quintos vinham para cuspir no chão diante dele, mostrando sua devoção aos segundos. Os sextos e sétimos, que formavam a massa dos cumpridores de contrato, vinham por piedade e balançavam a cabeça, lamentando por um amigo perdido. Os oitavos e nonos vinham por curiosidade, espantados que um Kandra tão velho pudesse ter decaído tanto. E então viu um rosto especialmente familiar em meio aos grupos de observadores. Tensum se virou de lado com vergonha quando Milan se aproximou, a dor estampada em seus olhos exageradamente grandes. Tensum? Vá embora, Milan, ele pediu em voz baixa, as costas para as barras, que apenas fazia com que ficasse de frente a outro grupo de Kandra, que o observava do outro lado. Tensum, você não precisa me ver assim, Milan. Vá, por favor. Eles não deveriam poder fazer isso com você, ela falou, e ele conseguiu ouvir a raiva em sua voz. Você é quase tão velho quanto eles e muito mais sábio. Eles são da 2ª geração, Tensum lembrou. São escolhidos por aqueles da 1ª. Eles nos lideram. Eles não têm que nos liderar. Milan, ele disse, finalmente virando-se para ela. A maioria dos espectadores ficava afastado, como se o crime de Tensum fosse uma doença que eles pudessem pegar. Milan agachava-se sozinha ao lado da jaula, seu corpo verdadeiro de ossos retorcidos de madeira, fazendo-a parecer estranhamente magra. Você poderia desafiá-los, Milan sugeriu em voz baixa. O que você pensa que somos? Tensum perguntou. Seres humanos com suas rebeliões e revoltas? Somos Kandra, somos de preservação, seguimos a ordem. Você ainda se curva diante deles? Milan sibilou, apertando o rosto fino contra as barras. Depois do que você disse, com o que está acontecendo lá em cima? Tensum hesitou. Lá em cima?
Você tinha razão, Tensum. As cinzas cobrem a terra como um manto negro. As brumas vêm durante o dia, matando safras e pessoas. Homens marcham para a guerra. Ruína voltou. Tensum fechou os olhos. Eles farão alguma coisa, disse por fim, a primeira geração. Estão velhos, Milan retrucou, velhos, esquecidos, impotentes. Tensum abriu os olhos. Você mudou muito. Ela sorriu. Eles nunca deveriam ter dado filhos de uma nova geração para serem cuidados por um terceiro. Há muitos de nós, os mais jovens, que lutariam. Os segundos não podem governar para sempre. O que podemos fazer, Tensum? Como podemos ajudá-lo? Ah, criança, ele pensou. Não acha que eles já sabem sobre vocês? Os da segunda geração não eram tolos. Talvez fossem preguiçosos, mas eram velhos e astutos. Tensum entendia aquilo porque conhecia cada um deles muito bem. Eles teriam algum Kandra à escuta, esperando para saber o que era dito em sua jaula. Um da quarta ou um da quinta geração que tivesse a bênção da percepção. Poderia ficar a certa distância e ainda assim ouvir cada palavra dita ali. Tensum era um Kandra. Havia retornado para receber sua punição porque era o certo a fazer. Era mais que honra, mais que contrato. Era quem ele era. Mas se as coisas que Milan dizia fosse verdade, Ruína voltou. Como você pode ficar aqui sentado? Milan quis saber. Você é mais forte que eles, Tensum. Tensum negou com a cabeça. Rompi um contrato, Milan. Pelo bem maior. Ao menos eu a convenci, ele pensou. É verdade, Tensum? Ela perguntou com voz muito baixa. O quê? Orshur. Ele tinha a bênção da potência. Você deve ter herdado quando o matou. Ainda assim, eles não a encontraram em seu corpo quando o pegaram. Então, o que você fez com ela? Posso buscá-la para você? Trazê-la para que você possa lutar? Não vou lutar contra o meu próprio povo, Milan. Tensum disse. Sou um Kandra. Alguém precisa nos liderar. Aquela declaração, pelo menos, era verdadeira. Mas não era direito de Tensum. Nem realmente direito da segunda geração ou sequer da primeira. Era o direito daquele que os havia criado, aquele que estava morto. Mas outra havia tomado o seu lugar. Milan ficou em silêncio por um tempo, ainda ajoelhada ao lado da jaula. Talvez ela esperasse que ele oferecesse encorajamento ou talvez se tornasse o líder que ela buscava. Ele não falou nada. Então você veio apenas para morrer? Ela disse por fim. Para explicar o que descobri, o que senti. E então? Você vem, anuncia notícias terríveis e nos deixa resolver os problemas sozinhos? Não é justo, Milan. Vim para ser o melhor Kandra que sei ser. Então lute. Ele negou com a cabeça. É verdade então, ela disse. Os outros da minha geração dizem que você foi subjugado por seu último mestre, o ser humano Zane. Ele não me subjugou, Tensum retrucou. Ah, não? Então por que você voltou à terra natal naquele corpo que estava usando? Os ossos de cão? Não foi Zane que me deu, mas vim. Então ela o subjugou. Tensum exalou baixinho. Como poderia explicar? Por um lado, parecia irônico para ele que Milan, que intencionalmente usava um corpo verdadeiro não humano, achasse o uso do corpo de um cão tão desagradável. Ainda assim entendia. Levara algum tempo até que aprendesse a apreciar as vantagens daqueles ossos. Ele hesitou.
Mas não, ele não viera trazer revolução, viera explicar, servir ao interesse de seu povo. Fizera aquilo aceitando sua punição, como um Candra deveria fazer. E ainda assim, havia uma chance mínima. Ele não sabia se queria escapar, mas se houvesse uma oportunidade, aqueles ossos que usei, sabe onde estão? Tensum se flagrou perguntando. Milan fez uma careta. Não, por que você iria querê-los? Tensum negou com a cabeça. Não quero, respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Eles são vergonhosos. Fui obrigado a usá-los por mais de um ano, forçado ao papel humilhante de um cão. Eu os teria descartado, mas não tinha um cadáver para digerir e assumir, de modo que precisei voltar para cá usando aquele corpo horrendo. Você está evitando o problema real, Tensum. Não há problema real, Milan. Ele retrucou, afastando-se dela. Seu plano, funcionando ou não, não queria que os segundos a castigassem por se associar a ele. Não vou me rebelar contra meu povo. Por favor, se quiser mesmo me ajudar, apenas me deixe em paz. Milan soltou o ar em um chiado baixo, e ele a ouviu se levantar. Você já foi o maior entre nós. Tensum suspirou quando ela se afastou. Não, Milan, nunca fui grande. Até pouco tempo atrás, eu fui o mais ortodoxo da minha geração. Um conservador distinto apenas por seu ódio aos seres humanos. Agora eu me tornei o mais criminoso de nossa história, mas uma grande parte eu alcancei tal proeza por acidente. Isso não é grandeza, é apenas tolice. Citação de abertura do capítulo. Não deveria ser surpresa que Elend tenha se tornado um alomântico tão poderoso. É um fato bem documentado, embora tal documentação não estivesse disponível à maioria das pessoas. Que alomânticos eram muito mais fortes durante os primeiros dias do Império Final. Naqueles dias, um alomântico não precisava de duralumínio para controlar um Candra ou um Colosso. Um simples empurrão ou puxão nas emoções bastava. De fato, essa capacidade foi um dos principais motivos pelos quais os Kandras criaram os contratos com os seres humanos, pois naquela época, não apenas os nascidos das brumas, mas também abrandadores e tumultuadores podiam controlá-los a seu bel prazer. Capítulo 21. Demo sobreviveu. Era parte de um grupo maior, os 15% que ficaram doentes, mas não morreram. Vin se sentou no topo da cabine do seu barco estreito, o braço descansando em um peitoril de madeira, brincando indolentemente com um brinco da mãe, que como sempre estava usando. Os maiores dos colossos se arrastavam no longo das margens, puxando barcaças e barcos pelo canal. Muitas das barcaças ainda carregavam suprimentos, tendas, alimentos, água potável, mas várias haviam sido esvaziadas, seu conteúdo levado nas costas dos soldados sobreviventes, para abrir espaço para os feridos. Vin desviou o rosto das barcaças, olhando para a frente do barco estreito. Elend estava na proa, como sempre, encarando o ocidente. Não parecia abatido, parecia um rei. As costas aprumadas, encarando com determinação o objetivo. Muito diferente do homem que fora no passado, com a barba cheia, os cabelos mais longos, o uniforme escovado até recuperar a brancura. Estava ficando puído, não esfarrapado. Ainda era limpo e bem passado, tão branco quanto as coisas conseguiam ficar no estado atual do mundo.
Apenas não eram mais novos. Era o uniforme de um homem que estivera em guerra por 2 anos ininterruptos. Vim o conhecia o bastante para sentir que nem tudo estava bem. Contudo, também o conhecia o suficiente para sentir que ele não queria falar sobre isso no momento. Ela se levantou e desceu queimando o peltre inconscientemente para aumentar seu equilíbrio. Tirou um livro de um banco ao lado da beira do barco e se sentou em silêncio. Elend acabaria falando com ela. Sempre falava. Por ora, tinha outra coisa a fazer. Abriu o livro na página marcada e releu um parágrafo específico. As profundezas devem ser destruídas. As palavras registravam. Eu a vi e a senti. O nome que lhe damos é fraco demais, creio eu. Sim, é profundo e insondável, mas também é terrível. Muitos não percebem que têm consciência, mas eu senti sua mente, como ela é, nas poucas vezes em que a confrontei diretamente. Ela encarou a página por um momento, recostando-se no banco. Ao seu lado, as águas do canal passavam, cobertas por uma espuma de cinzas flutuantes. O livro era o diário de Alendai. Havia sido escrito 1000 anos antes por um homem que pensara ser o herói das eras. Alendai não concluíra sua jornada. Fora morto por um dos seus criados, Heshek, que assumira o poder no Poço da Ascensão e se tornara o Senhor Soberano. A história de Alendai era assustadoramente parecida com a de Vin. Ela também havia pensado ser o herói das eras. Viajara até o poço e fora traída. No entanto, não fora traída por um dos seus criados, mas em vez disso, pela força aprisionada no poço. Aquela força estava, ela supunha, por trás das profecias sobre o herói das eras. Para início de conversa. Por que continuo voltando a este parágrafo? Ela pensou, encarando-o de novo. Talvez fosse pelo que humano havia lhe dito, que as brumas a odiavam. Ela sentira aquele ódio desde o início, e parecia que Alendai também. Mas Vin poderia confiar nas palavras do diário? A força que ela havia soltado, que chamavam de ruína, provara ser capaz de mudar as coisas no mundo. Coisas pequenas, ainda que importantes, como o texto de um livro, motivo pelo qual os oficiais de Elend eram instruídos a enviar todas as mensagens oralmente ou talhadas em metal. Independentemente disso, se houvesse quaisquer pistas a serem obtidas com a leitura do diário, Ruína as teria removido tempos antes. Vin sentia como se tivesse passado os últimos 3 anos sendo manipulada, puxadas por fios invisíveis. Ela pensara estar tendo revelações e fazendo grandes descobertas, mas tudo o que realmente estivera fazendo era seguir as vontades de Ruína. Ainda assim, ele não é onipotente, Vin pensou. Se fosse, não haveria luta. Não teria necessidade de se enganar para soltá-lo. De me enganar para soltá-lo. Ele não pode saber meus pensamentos. Isso ainda era frustrante. De que adiantavam seus pensamentos? No passado, sempre tivera Sazed, Elend ou Tensum para conversar sobre os problemas desse tipo. Aquela não era uma tarefa para Vin. Ela não era uma erudita, mas Sazed havia virado as costas para seus estudos. Tensum voltara para o seu povo, e Elend estava ocupado demais nos últimos tempos para se preocupar com qualquer coisa que não fosse seu exército e sua política. Restava Vin, e ela ainda achava as leituras e a erudição algo enfadonho e entediante.
Porém, ficava também cada vez mais resignada com a ideia de fazer o que era necessário, por mais que achasse desagradável. Não estava mais sozinha, pertencia ao novo império. Tinha sido sua faca. Agora era hora de experimentar um papel diferente. Preciso fazer isso, ela pensou, sentada à luz do sol vermelho. Existe um quebra-cabeças aqui, algo a ser resolvido. O que é que Kelsier vivia dizendo? Sempre há outro segredo. Ela se lembrou de Kelsier encarando com astúcia um pequeno grupo de ladrões, proclamando que derrubariam o Senhor soberano e libertariam o império. Nós somos ladrões, cavalheiros, ele havia dito, e somos ladrões extraordinariamente bons. Podemos roubar o impossível e enganar o impassível. Sabemos como pegar uma tarefa colossal, dividi-la em pedaços administráveis e depois lidar com cada um desses pedaços. Naquele dia, vendo-o escrever os objetivos e planos da equipe em um pequeno quadro, Vin se encantara com a forma como ele fazia parecer possível uma tarefa impossível. Naquele dia, um pouco dela começou a acreditar que Kelsier podia, de fato, derrubar o império final. Tudo bem, Vin pensou. Começarei como Kelsier, listando as coisas de que tenho certeza. Houvera uma força no Poço da Ascensão, de forma que aquela parte da história era verdadeira. Também houvera algo vivo aprisionado no poço ou nos seus arredores. Haviam ludibriado Vin e a feito usar o poder para destruir suas amarras. Ela talvez pudesse ter usado esse mesmo poder para destruir Ruína em vez disso, mas abrira mão dele. Ela ficou sentada pensativa, batendo com o dedo no verso do diário. Ainda conseguia se lembrar um pouco do que havia sentido ao ter aquele poder em mãos. Ele a deixara apavorada ao mesmo tempo em que parecia natural, correto. De fato, enquanto o detinha, tudo parecia natural. O funcionamento do mundo, os costumes da humanidade, como se o poder fosse mais do que simples capacidades. Fora também compreensão. Estava divagando. Precisava concentrar-se naquilo que sabia antes de começar a filosofar sobre o que precisava fazer. O poder era real e Ruína era real. Ruína havia retido alguma habilidade de mudar o mundo durante seu confinamento. Seized confirmara que seus textos haviam sido alterados para se adequar ao objetivo dela. Agora, Ruína estava livre, e Vin tinha a intuição de que estava por trás das chuvas de cinzas e mortes violentas causadas pela bruma. Mas não tenho certeza disso. O que de fato sabia sobre Ruína? Vin havia tocado, sentido Ruína naquele momento em que o libertara. Tinha uma necessidade de destruir, mas não era uma força de simples caos. Não agia aleatoriamente, planejava e pensava, e não parecia capaz de fazer tudo o que quisesse, quase como se seguisse regras específicas. Ela hesitou. Elend, ela chamou. O imperador se virou do seu lugar à proa. Qual é a primeira regra da alomancia? Vin perguntou. A primeira coisa que ensinei a você. Consequência, Elend respondeu. Toda ação tem consequências. Quando se empurra algo pesado, ele vai empurrá-lo de volta. Caso se empurre algo leve, ele vai voar para longe. Fora a primeira lição que Kelsier ensinara a Vin, assim como ela supôs havia sido a primeira lição que o mestre dele, por sua vez, lhe ensinara. É uma boa regra, Elend disse, voltando à sua contemplação do horizonte. Funciona como todas as coisas da vida. Se você joga algo no ar, esse algo vai cair. Se
Se levar um exército para um reino de um homem, o homem vai reagir. Consequência, ela pensou, franzindo a testa, como todas as coisas que caem quando são lançadas para o céu. É a impressão que tenho das ações de ruína. Consequências. Talvez fosse um resto do toque da força, ou talvez alguma racionalização proporcionada pelo seu inconsciente. Ela sentia, porém, uma lógica em ruína. Não entendia aquela lógica, mas conseguia reconhecê-la. Elend se virou de novo para ela. É por isso que eu gosto da alomancia, na verdade. Ou ao menos da teoria. Os Ska cochicham sobre ela. Dizem que é mística, quando na verdade é algo muito racional. Você pode dizer o que um empurrão alomântico vai fazer com tanta certeza quanto pode dizer o que acontecerá quando joga uma rocha pela lateral do barco. Para cada empurrão, há um puxão. Não há exceções. Há um sentido lógico, simples, diferente da mentalidade e das ações dos homens, que são cheios de falhas, irregularidades e duplos sentidos. A alomancia é uma coisa da natureza. Uma coisa da natureza. Para cada empurrão, há um puxão, uma consequência. Ela pensou. Isso é importante, Vin sussurrou. Que? Uma consequência. Fosse lá o que sentira no poço da ascensão, fora algo de destruição, como Alendai descrevera em seu diário. Mas não era uma criatura, nem era similar a uma pessoa. Era uma força pensante, mas uma força mesmo assim. E forças tinham regras. Alomancia, clima, mesmo a atração do solo. O mundo era um lugar que tinha sentido, um lugar de lógica. Cada empurrão tinha um puxão, cada força tinha uma consequência. Ela precisava descobrir então as leis relacionadas à coisa com a qual estavam lutando. Essa descoberta lhe diria como derrotá-la. Vin, Elend chamou, examinando o rosto da mulher. Vin virou o rosto. Não é nada, Elend. Ao menos nada que eu possa falar. Ele a observou por um momento. Ele achava que você estava tramando contra ele. Ren sussurrou no fundo da sua mente. Felizmente, os dias em que dera ouvido às palavras de Ren haviam ficado para trás. Quando olhou para Elend, ela ouviu assentir lentamente, aceitando sua explicação, e em seguida voltar às próprias contemplações. Vin se levantou, caminhou até a proa e pousou a mão no braço do marido. Ele suspirou, erguendo o braço e o passando ao redor dos ombros dela, puxando-a para perto. Aquele braço, antes o braço fraco de um erudito, agora era musculoso e firme. Em que estava pensando? Vin quis saber. Você sabe, Elend respondeu. Foi necessário, Elend. Os soldados precisavam ser expostos às brumas, mais cedo ou mais tarde. Verdade, mas tem mais uma coisa, Vin. Temo estar ficando como ele. Quem? O Senhor Soberano. Vin bufou em silêncio, puxando-o mais para perto. É algo que ele teria feito, Elend disse. Sacrificar seus homens por uma vantagem tática. Você explicou isso para Han. Não podemos perder tempo. Ainda assim é inclemente. O problema não é que aqueles homens morreram, mas que eu tive tamanha disposição em fazer isso acontecer. Eu me senti brutal, Vin. Até que ponto irei para ver meus objetivos conquistados? Estou marchando para o reino de outro homem para tomá-lo dele. Pelo bem maior, ela falou. Essa tem sido a desculpa de inúmeros tiranos no passar das eras. Eu sei disso. Mesmo assim, continuo trilhando esse caminho. Por isso, eu não queria ser imperador. Por isso, deixei Penrod assumir meu trono durante o cerco.
Não queria ser o tipo de líder que tende a fazer coisas como essa. Quero proteger, não montar cercos e assassinar soldados. Mas há outro jeito? Tudo o que faço dá a impressão de que precisa ser feito, como expor meus homens às brumas, como marchar para a cidade de Phaedrix. Temos que tomar posse daquele depósito, e a única direção que talvez possa nos dar alguma pista quanto ao que devemos fazer. Tudo faz tanto sentido, um sentido impiedoso e brutal. Inclemência é a mais prática das emoções. A voz de Ren sussurrou. Ela a ignorou. Você tem dado muito ouvido a Sete. Ela disse. Talvez, Elend disse. Mesmo assim, acho difícil ignorar a lógica dele. Cresci como um idealista, Vim. Não sabemos que é verdade. Sete traz uma espécie de equilíbrio. As coisas que ele diz são muito parecidas com o que Tynduil costumava dizer. Ele fez uma pausa e meneou a cabeça. Pouco tempo atrás, estava falando com Sete sobre o estalo alomântico. Sabe o que as casas nobres faziam para ter certeza de que encontrariam alomânticos entre os filhos? Os espancavam, Vim falou. Os poderes alomânticos de uma pessoa sempre ficavam latentes até que algo traumático os trouxesse à tona. Uma pessoa precisava ser levada à beira da morte e sobreviver. Apenas assim seus poderes eram despertados. Era chamado de estalo. Elend assentiu. Era um dos grandes segredos sujos da vida supostamente nobre. Famílias perdiam frequentemente filhos nos espancamentos. As surras precisavam ser brutais para evocarem a capacidade alomântica. Cada casa era diferente, mas geralmente especificavam uma idade antes da adolescência. Quando um garoto ou garota atingia essa idade, eram levados e espancados quase até a morte. Vim teve um leve arrepio. Lembro o meu como se fosse hoje, Elend disse. Meu pai não me bateu pessoalmente, mas assistiu. A coisa mais triste sobre os espancamentos era que a maioria deles era inútil. Apenas um punhado de crianças, até mesmo nobres, tornavam-se alomânticos. Eu não me tornei, apanhei por nada. Você fez esses espancamentos pararem, Elend, Vim disse com suavidade. Ele havia baixado um decreto logo após se tornar rei. Uma pessoa poderia escolher passar por um espancamento supervisionado quando chegasse à maioridade, mas Elend impedira que acontecesse com crianças. E eu estava errado, Elend comentou num tom tranquilo. Vim olhou para ele. Os alomânticos são nosso recurso mais poderoso, Vim. Ele disse assistindo à marcha dos soldados. Sete perdeu o reino e quase a vida por não ter conseguido reunir alomânticos o suficiente para protegê-lo. E eu tornei ilegal a busca de alomânticos na minha população. Elend, você impediu o espancamento de crianças. E se aqueles espancamentos pudessem salvar vidas? Assim como expor meus soldados? E Kelsier? Ele só ganhou seus poderes de nascido das brumas depois de ter sido preso nas minas de Hedsin. O que teria acontecido se ele tivesse apanhado como devia quando criança? Sempre teria sido um nascido das brumas, poderia ter salvado a esposa. E não teria tido coragem e motivação para derrubar o Império Final. Vim falou. E isso que temos é melhor? Elend perguntou. Quanto mais me mantenho neste trono, Vim, mais percebo que algumas das coisas que o Senhor Soberano fazia não eram maldosas, mas simplesmente eficazes. Certo ou errado, ele mantinha a ordem no reino. Vim o encarou, olhando em seus olhos, obrigando-o a olhar de volta.
Não gosto dessa frieza em você, Elend. Ele olhou para as águas escurecidas do canal. Ela não me controla, Vin. Não concordo com a maioria das coisas que o Senhor Soberano fez. Apenas o compreendo, e essa compreensão me preocupa. Ela enxergou dúvidas em seus olhos, mas também força. Ele encontrou o olhar dela. Posso manter este trono apenas porque sei que, em algum momento, tive a disposição de abandoná-lo em nome do que estava correto. Se eu alguma vez perder isso, Vin, você precisa me dizer, tudo bem? Vin concordou com a cabeça. Elend voltou o olhar ao horizonte. O que ele espera ver? Vin se perguntou. Precisa haver equilíbrio, Vin. Vamos encontrá-lo de algum jeito. O equilíbrio entre quem desejamos ser e quem precisamos ser. Ele suspirou. Mas por ora, ele disse meneando a cabeça, precisamos apenas estar satisfeitos com quem somos. Vin olhou para o lado quando um pequeno esquife mensageiro de um dos outros barcos encostou ao lado do deles. Um homem de túnica marrom simples estava de pé nele. Usava óculos grandes, como se tentasse esconder as tatuagens intricadas do ministério ao redor dos olhos, e sorria alegremente. Vin também sorriu. No passado, costumava pensar que um obrigador feliz era sempre um mau sinal. Isso foi antes de conhecer Norden. Mesmo durante os dias do Senhor Soberano, o erudito contente provavelmente vivera a maior parte da vida em seu próprio mundinho. Oferecia uma prova estranha de que, mesmo no confinamento do que ele acreditara ser a organização mais maléfica do Império, era possível encontrar bons homens. Excelência, Norden disse, saindo do esquife e curvando-se. 2 escribas assistentes juntaram-se a ele no convés, carregando livros e cadernos. Norden, Elend disse, juntando-se ao homem no convés de proa. Vin acompanhou. Fez as contas que pedi? Fiz, excelência. Norden respondeu, enquanto um ajudante abria um livro sobre uma pilha de caixas. Devo dizer, foi uma tarefa difícil, com um exército em marcha e tudo mais. Tenho certeza de que você foi caprichoso como sempre, Norden, Elend disse. Deu uma olhada no caderno, que parecia fazer sentido para ele, embora tudo o que Vin enxergasse fosse um monte de números aleatórios. O que diz aí? Ela perguntou. Uma relação dos números de doentes e mortos, Elend respondeu. Dos nossos 38 mil, quase 6 mil foram tomados pela doença. Perdemos cerca de 550. Inclusive um dos meus escribas, Norden comentou, balançando a cabeça. Vin franziu o senho. Não para a morte, mas para outra coisa. Algo a incomodava no fundo da mente. Menos mortos do que esperávamos, Elend disse, coçando a barba, em meio a pensamentos. Sim, excelência, Norden respondeu. Acho que os soldados são mais robustos que a média da população Ska. A doença, seja lá qual for, não se abate sobre eles com tanta gravidade. Como sabe? Vin perguntou, erguendo os olhos. Como sabe quantos deveriam ter morrido? Experiência prévia, milady, Norden disse com seu jeito loquaz. Viemos registrando essas mortes com algum interesse. Como a doença é nova, estamos tentando determinar exatamente o que a causa. Talvez isso nos leve a uma maneira de tratá-la. Meus escribas estão lendo todo o possível, tentando encontrar pistas de outras doenças parecidas. Parece um pouco com as convulsões, embora em geral ela seja causada por... Norden, Vin interrompeu com a testa franzida. Você tem as quantidades, então? Números exatos? Foi o que a sua excelência pediu, milady. Quantos adoeceram exatamente? Bem, deixe-me ver. Norden falou,
afastando o escriba e conferindo o caderno. 5.243. Qual o percentual? Vim perguntou. Norden hesitou. Em seguida acenou para um escriba e fez alguns cálculos. Cerca de 13,5%, milady, disse por fim, ajustando os óculos. Vim torceu o nariz. Você incluiu os homens que morreram em seus cálculos? Na verdade, não. E qual total você usou? O número de homens no exército ou o número que não esteve nas brumas antes? O primeiro. Você teria uma contagem do segundo número? Vim perguntou. Sim, milady. O imperador queria uma conta precisa de quantos soldados seriam afetados. Então, use esse número, Vim pediu, olhando para Elend. Ele parecia interessado. Por que isso, Vim? Questionou, enquanto Norden e seus homens trabalhavam. Não sei bem. Números são importantes para generalizações, Elend comentou, mas não vejo como... Ele se interrompeu quando Norden ergueu os olhos dos cálculos e, em seguida, inclinou a cabeça, dizendo algo baixinho para si mesmo. O quê? Vim perguntou. Desculpe, milady, Norden disse. Fiquei apenas um pouco surpreso. O cálculo acabou sendo exato. Precisamente 16% dos soldados adoeceram, sem tirar nem pôr. Uma coincidência, Norden, Elend disse. Não é tão notável assim os cálculos serem exatos. As cinzas sopraram sobre o convés. Não, Vossa Excelência. Não, Vossa Excelência tem razão. Uma simples coincidência. Verifique seus registros, Vim disse. Encontre percentuais baseados em outros grupos de pessoas que pegaram essa doença. Vim, Elend interveio. Não sou estatístico, mas trabalhei com números em minha pesquisa. Às vezes, fenômenos naturais produzem resultados aparentemente estranhos, mas o caos das estatísticas, de fato, resulta em normalização. Talvez pareça estranho que as contas tenham um percentual exato, mas é simplesmente porque assim funcionam as estatísticas. 16. Norden disse. Ele ergueu os olhos. Outro percentual exato. Elend franziu a testa, aproximando-se do caderno. Esse terceiro aqui não é exato, Norden disse, mas apenas porque o número base não é um múltiplo de 25. Uma fração de uma pessoa não pode realmente ficar doente, afinal. Mesmo assim, a doença nessa população aqui está a uma pessoa de dar exatamente 16%. Elend se ajoelhou, sem se importar com as cinzas que haviam coberto o convés desde a última vez que fora varrido. Vim olhou sobre o ombro dele, espiando os números. Não importa a idade da média dos membros da população, Norden disse, escrevendo algo. Nem importa onde vivem. Cada caso mostra exatamente o mesmo percentual de pessoas caindo doentes. Como não percebemos isso antes? Elend questionou. Bem, de certa forma percebemos, Norden respondeu. Sabíamos que cerca de 4 em cada 25 pessoas pegavam a doença. No entanto, eu não havia percebido o quanto esses números eram exatos. Isso é mesmo estranho, Excelência. Não conheço nenhuma outra doença que funcione dessa forma. Olhe, aqui está um registro de quantos 100 batedores foram enviados para as brumas e precisamente 16 deles caíram doentes. Elend parecia perturbado. O quê? Perguntou Vim. Isso está errado, Elend respondeu. Muito errado. É como se o caos das estatísticas aleatórias normais tivesse sido rompido, Norden disse. Uma população nunca deveria reagir com essa precisão. Deveria haver uma curva de probabilidade com populações menores, refletindo os percentuais esperados com menor precisão. No mínimo, Elend disse.
A doença deveria afetar idosos em proporções diferentes das de pessoas saudáveis. De certa forma afeta, Norden falou quando um dos assistentes lhe entregou um papel com mais cálculos. As mortes respondem desse jeito, como seria de se esperar. Mas o número total de quem adoece é sempre de 16%. Estivemos prestando tanta atenção em quantos morreram que não percebemos como eram estranhos os percentuais dos afetados em geral. Elend se levantou. Verifique isso, Norden, ele disse apontando para o livro de registro. Faça entrevistas. Certifique-se de que os dados não foram alterados por ruína e descubra se essa tendência se mantém. Não podemos tirar conclusões precipitadas, com apenas 4 ou 5 exemplos, pois poderia ser tudo apenas uma grande coincidência. Sim, Excelência, Norden respondeu, parecendo um pouco abalado. Mas, e se não for? O que isso significa? Não sei. Vim pensou. Significa consequência. Significa que existem leis, mesmo que não a entendamos. 16? Por que 16%?